diário estoico, aquela dose de estoicismo aplicado à vida real e prática. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2025. Então, você está vindo pelo YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no canal e já me conta aqui qual foi o seu maior aprendizado. E se você está ao vivo conosco no Instagram, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu tempo. Vamos lá? Hoje nós vamos conversar com Marco Aurélio, uma das meditações de Marco Aurélio. E pelo que eu marquei aqui nos últimos 2 anos, a passagem é interessante. Ótimo dia para todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Dia 9 de fevereiro. Você não tem de ter uma opinião. Temos o poder de não ter opinião nenhuma sobre algo e não deixar que nossa alma seja perturbada, pois as coisas não têm o poder natural de moldar os nossos julgamentos. Eis um exercício divertido. Pense em todas as coisas perturbadoras das quais você não tem conhecimento. Coisas que as pessoas podem ter dito sobre você pelas costas, erros que talvez tenham passado batidos, coisas que você deixou cair ou perdeu sem nem sequer perceber. Qual é a sua reação? Nenhuma, porque você não tem conhecimento disso. Em outras palavras, é possível não ter uma opinião sobre uma coisa negativa. Você precisa apenas cultivar esse poder em vez de exercê-lo acidentalmente. E em especial, quando ter uma opinião tende a nos deixar contrariados. Pratique a habilidade de não pensar em absolutamente nada sobre aquela determinada situação. Haja como se não tivesse nenhuma ideia do que ela jamais ocorrera, ou como se nunca tivesse ouvido falar nela antes. Deixe-a tornar-se irrelevante ou inexistente para você, e assim ela se tornará muito menos poderosa. Você, frase do dia, você não tem que ter opinião. Eu vou aumentar sobre tudo. A gente vive hoje numa sociedade ou numa situação onde parece que para tudo aquilo que a gente vive, a gente tem que ter uma opinião. Então, se o prato cai, a gente tem que ter uma opinião. Se o preço vou aproveitar a trend do país, né? Se o preço do tomate sobe, a gente tem que ter uma opinião. Se o preço do tomate baixa, a gente tem que ter uma opinião. Se o presidente fala A, eu tenho que ter uma opinião. Se o presidente fala B, eu tenho que ter uma opinião. Tudo aquilo que acontece, eu tenho que ter uma opinião. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que você precisa ter uma opinião sobre tudo? A maior período da minha vida, eu achava que era isso. Eu ter uma opinião sempre ia demonstrar que eu sabia do que eu estava falando, ia gerar autoridade sobre as outras pessoas. As pessoas iam olhar para mim com um olhar de, nossa, ele sabe do que ele está falando, que cara interessante, que bom papo. Só que por muitas vezes o fato de eu querer ter opinião de assuntos que eu não dominava me gerou problemas, me gerou dificuldades. Estou lembrando de maneira prática, quando uma vez eu não sabia nada sobre vendas e eu quis debater com um vendedor. E eu estava falando para ele questões técnicas. E ele estava me falando, Thiago, eles me chamavam de Augusto na época, né? Augusto, você não entendeu. Não adianta eu falar para o cliente que a máquina tem XPTO, porque ele não vai entender. Eu preciso falar qual que é o benefício do XPTO. Para que serve colocar isso aqui na máquina? Eu falava, caramba, é bom para isso, é bom para isso, é bom para isso. E o cara virou e falou, mais raso. Até que eu entendi e eu quis dar a minha opinião, mas o cliente tem que saber disso antes de comprar a máquina. Ele falou, não tem. E você também não tem que dar opinião, eu só estou te perguntando qual que é o benefício de ter essa coisa. Eu fiquei muito puto na época. Eu fiquei muito bravo, fiquei muito irritado. Por quê? Porque eu queria que a minha opinião fosse ouvida. E a pessoa parecia estar desdenhando da minha opinião. Hoje, passados-se anos disso, eu olho e falo, cara, o cara só queria saber qual era o bendito do benefício de ter aquilo. Ele não queria explicação, ele não queria aprender. Mas a gente acha que
todas as pessoas precisam aprender aquilo que a gente sabe. E a gente tem que falar sobre tudo, a gente tem que explicar sobre tudo, para tudo a gente precisa ter uma opinião. Com o passar do tempo, eu entendi que eu não tenho essa obrigação. Eu não preciso ter opinião sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre todos os assuntos. Eu tenho o direito de ficar quieto ou de falar não sei quando não sei. Eu vou falar uma coisa pra você, de verdade, vou até olhar mais pertinho aqui. É libertador quando você fala assim, tarará, tarará, o cara fala, e o que você acha disso, disso, disso? Você fala, não sei. Não tenho uma opinião formada. É libertador, nossa, parece que você fala assim, não tenho a obrigação de saber, não tenho a obrigação de ter certeza, eu não tenho a obrigação de nada. É libertador quando você vira para alguém e você fala assim, eu não sei, eu não tenho uma opinião formada. Por que é muito bom fazer isso? Porque você faz os teus julgamentos independente de lado. Você não pré-julga as pessoas, você não pré-julga as situações, você não pré-julga. Você emite, você para e reflete em cima do fato. As suas emoções ficam de fora. E a coisa mais legal, a coisa mais bacana do universo é quando você se liberta da necessidade de ter uma opinião. Por quê? Porque as pessoas esperam que você tenha uma opinião. As pessoas, na real, esperam que você escorregue na tua opinião. Ou, no mínimo, que a tua opinião resolva um problema delas. Gente, na boa, 7, 8 de um domingo. Deixa eu te contar um segredo. 6 e 8 para quem está em Manaus. Eu já vi que tem gente de Manaus aqui. Deixa eu te contar um segredo. Todo mundo que te pede opinião quer dividir a responsabilidade da própria decisão com você. Como assim, Thiago? Toda vez que eu viro para você e falo, oi, vou pegar um exemplo aqui, deixa eu pensar aqui. Oi, Nayara. Tudo bem? Eu tô com um problema assim, assim, assim. Qual que é a tua opinião? E a Nayara vira para mim e fala, olha, eu acho que você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa e tal coisa. Aí todas as vezes em que ela me diz o que fazer, eu pego a opinião dela e aplico a opinião dela. Quando eu aplico a opinião dela e não tenho o resultado que eu gostaria, eu volto, viro e falo, ô Nayara, aquilo que você me falou não deu certo, hein? E eu te torno corresponsável das minhas atitudes, eu te torno corresponsável dos meus resultados. E o que tem de gente por aí querendo dividir, querendo tornar você corresponsável do problema deles, não está escrito. Não está escrito. E sem perceber, você está carregando, sei lá, 20 pessoas nas costas, pelo simples fato das pessoas acharem que você tem opinião sobre tudo e que você tem uma boa opinião sobre tudo, quando na verdade elas só querem dividir a responsabilidade com você dos problemas delas. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Responde aqui, para eu saber. Você acha que existem pessoas que te pedem opinião para tornar você corresponsável da decisão delas e, consequentemente, dividir a responsabilidade sobre o resultado? Sim ou não? Responde aqui. Faz sentido isso para você? Isso se encaixa na tua vida? Porque isso se encaixou por muito tempo na minha. Por muito tempo. Por muito tempo da minha vida, as pessoas vinham me perguntar coisas para ter a minha opinião, e aí depois dava problema, e quando dava problema, a pessoa vinha me colocar como se eu tivesse sido responsável pela decisão, mas a vida é dela. Ela não quis decidir, ela não tomou a melhor decisão para ela. Ela pegou o que eu disse e aplicou o que eu disse. E depois me cobra, porque o resultado não foi o que ela queria. Qual é o sentido? Qual é a lógica disso? Me explica. Porque senão a gente vive cuidando dos outros. E esse foi um mantra que eu repeti para mim por muito tempo e hoje mentalmente ele já está grudado dentro da minha cabeça. Eu não tenho que ter opinião
opinião sobre tudo e é libertador. Na verdade, hoje, no nível 2 desse jogo, tipo, o nível 1 é eu não tenho que ter opinião sobre o jogo. No nível 2 desse jogo, cara, eu só tenho que ter opinião sobre as minhas coisas. E as coisas dos outros? Não sei, cara. Eu não sei o teu contexto, eu não sei a tua história, eu não sei como chegou nesse ponto. Eu posso te dizer o que eu faria no teu lugar, mas dentro do meu contexto, dentro da minha realidade. Eu não quero ficar ouvindo história dos outros para a partir daí tomar uma decisão. Não quero. Não faz sentido, gente. Não faz sentido você ficar arrastando as pessoas, carregando as pessoas nas suas costas. Não faz sentido nenhum. Só torna a tua vida mais pesada, só torna o teu fardo mais pesado, só torna as tuas coisas mais pesadas. Cada um tem um caminho, cada um tem uma jornada, cada um tem o seu próprio caminho. E às vezes você não está ganhando velocidade no teu caminho, agilidade, você não está conseguindo conquistar os seus resultados porque você está carregando um monte de gente que não toma decisão e não segue a própria vida. Não tem lógica. Não tem lógica. Ai, mas eu não sei me livrar disso, eu não sei me desvencilhar disso. Deveria aprender. Deveria aprender. Porque não adianta você querer ter os resultados que você merece, você se dedique, você se esforça carregando outras pessoas. É muito mais pesado, é muito mais difícil. Ontem a gente estava assistindo um seriado que a gente gosta aqui e as pessoas tinham que escalar uma montanha de neve, elas tinham um trenó que elas tinham que puxar. E a cada ponto de coleta, elas ganhavam um bloco de gelo com dinheiro. Só que quanto mais blocos com dinheiro elas ganhavam, mais íngreme ficava a subida, porque você estava mais perto do resultado. Elas tinham que fazer um esforço hercúleo, um esforço absurdo para conseguir carregar aquilo lá. Algumas delas chegaram à brilhante conclusão que para elas chegarem no destino, elas teriam que abandonar blocos de dinheiro no caminho, porque elas não iam ter força o suficiente para chegar lá. E você que está aqui me assistindo, talvez não chegue no seu destino, porque você está fazendo muita força carregando outras pessoas. Talvez, e somente talvez, que aí é uma decisão tua, não é minha. Você tem que pegar esse peso, tirar ele das tuas costas, para você finalmente poder viver a tua vida de acordo com as tuas regras. E o primeiro passo que eu te diria para se livrar disso é que você não tem que ter opinião sobre tudo. Aprenda isso, aplique isso. E comece a tirar os pesos que talvez estejam te impedindo de conquistar os teus resultados. E a partir daí, a vida fica mais leve. E quando a vida ficar mais leve, eu garanto para você, eu te garanto, os seus resultados estarão mais próximos do que nunca. Combinado? E para a gente terminar o dia de hoje e começar o domingo do melhor jeito, o que a gente sempre faz? Faz um acordo com a gente mesmo de dar o nosso 101%. É só isso. No dia de hoje, acorde e comece o dia dando o seu melhor. Comece o dia dando o teu melhor. Ou para quem já está no meio do dia, porque eu também já vi que tem gente que está no meio do dia, que está do outro lado do oceano, continue o dia dando o seu 101%, dando o teu melhor, se dedicando, se esforçando, colocando intenção, atenção e se livrando desses pesos desnecessários. São pesos desnecessários. São pessoas que não encaram a própria vida como deveriam. E a partir daí, elas começam a te colocar o peso de decidir a vida delas. Não faz sentido algum. Você tem que viver pela tua vida, viver pelas tuas regras. E quando você fizer isso, pode ter certeza, cada dia que passa, que você vive pelas tuas próprias regras, você vai estar mais próximo dos teus resultados. Qual é o grande problema? A gente quer ter opinião sobre tudo, a gente carrega todo mundo nas costas, a caminhada fica mais pesada e a partir daí a gente não consegue chegar
nossos objetivos e a gente acaba achando que a culpa é nossa. Não. Você está querendo ser a Madre Teresa de Calcutá. E ela já foi. Você é somente você. Para de carregar gente que não faz sentido. Cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu caminho. Deixa as pessoas seguirem o caminho delas. Segue o teu. Toca a tua vida pra frente. Tá bom? Um beijo, ótimo dia e até mais. Excelente domingo para todo mundo. Beijo, até mais. Tchau, tchau.